Agora, esses atos bolsonaristas, que eu nem gosto de chamar de manifestação, eles já começaram radicais, eles já começaram transgressores, logo depois do resultado eleitoral, com bloqueio de estrada. O bloqueio de estrada estava lá desde o primeiro dia. A eleição foi no domingo, na noite de domingo já começou um certo burburinho, na segunda-feira já tinha estrada bloqueada. Eu estava em São Paulo, inclusive, não pude voltar para o Rio de Janeiro depois da eleição, eu tive que esperar o outro fim de semana, porque estava com bloqueio de estrada e eu tinha ido de carro. Então, assim, bloquear a estrada é algo que não pode fazer. Já está lá previsto, a população tem esse direito de ir e vir. Então, assim, me incomoda o maternalismo, sabe? Já falei isso da Janaína Pascoal e acho que ela repete, é óbvio que tem um monte de coisa que é verdadeira, que ela está falando, mas essas pessoas, elas não estão vivendo em outro planeta, elas estão aqui na Terra, embora pareça, claro, elas estão numa bolha de WhatsApp e tal, e elas estão submetidas à legislação a qual todos os brasileiros estão submetidos. Há, sim, gente que parece mais igual do que os outros, que tem seus privilégios, né? Gente que desvia de dinheiro público e sai impune, e é por isso que a gente vigia na raiz, é por isso que a gente combate na raiz, é por isso que quando há manobra jurídica ou quando há sinalização de que vai haver, a gente aponta na raiz. Seja quando há desvio de dinheiro público em gabinete, rachadão, seja quando há pagamento de propina em troca de contrato público e estatal, sob forma e reforma de imóveis, por exemplo. A gente aponta na raiz isso, a gente cobra a investigação, responsabilização, punição, e que não haja uma frente ampla pela impunidade. Muitas dessas pessoas que estão na rua agora ficaram caladinhas lá atrás. Quando eu estava aqui falando sobre todos eles, sobre Lula, sobre petistas, sobre Bolsonaro, sobre Flávio, sobre Eduardo, sobre Carlos Bolsonaro, tudo aquilo que apareceu de sujeira no histórico de cada um e que merecia e ainda merece, em muitos casos, investigação, responsabilização e punição. Então, assim, eu vejo essa coisa de, olha, gente, se vocês se radicalizarem, vocês podem ser alvos de inquérito. Olha, se você está bloqueando estrada, amigo, você tem que ser levado para a delegacia mesmo. Você está comprometendo a vida, eventualmente, de compatriotas. Você está prejudicando, você está atrasando as pessoas. Os alimentos não são distribuídos, os medicamentos não são distribuídos, rodoviárias pararam, voos foram cancelados, parentes foram impedidos de se encontrar, pessoas foram impedidas de trabalhar, se perdeu lote ali de produção, os setores produtivos foram prejudicados, alguns dos quais estavam de início incentivando, já estão revoltados com aquilo que está acontecendo e que parte deles, não todos, né, causaram. E a radicalização vai aumentando com essa indignação, com essa revolta, com esse comportamento de gente mimada, que não foi educada na infância a saber perder. Daí a importância do esporte. Olha, estamos num momento de Copa do Mundo, é preciso saber perder. Você pratica um esporte, você não vai ganhar sempre. Nem quem ganhou muitos títulos, ganhou sempre a vida inteira. O sujeito em algum momento perdeu. Então ele aprende a perder. Agora tem gente que não sabe, a começar pela liderança desse grupo político, que é Jair Bolsonaro. Porque ele foi eleito sempre como deputado federal pelo Rio de Janeiro. E aí, por causa de uma confluência de fatores que ele não conseguiu, ou fingiu que não conseguiu entender, ele foi eleito presidente em 2018. E ele achava que bastava reavivar aquela confluência, que ele podia aloprar o quanto quisesse, podia sabotar o combate à corrupção o quanto quisesse, podia falar e daí para a morte de compatriotas, que ele seria reeleito. Ora, que grande surpresa! Ele não foi reeleito? Quer dizer, aconteceu exatamente como estavam alertando aqueles que estavam dentro da realidade fora da bolha do WhatsApp. Olha, isso aí não vai pegar bem, isso aí está errado, isso aí precisa se retratar, precisa voltar atrás. Não, teima, acusa, demoniza aqueles que estão cobrando que faça a coisa certa. Aí depois, todo esse pessoal onipotente achando que vai agora para a rua para impedir o presidente eleito de governar, depois que Jair Bolsonaro aceitou participar de uma disputa contra ele e que a família Bolsonaro celebrou a sua soltura,
dizendo que era melhor politicamente para eles. Vai reclamar do que aconteceu lá atrás agora? Peguei meu artigo aqui na coluna do UOL, Lava Jato versus Vaza Jato. Eu analisei tudo, a cronologia, eu contestei um monte de manobras que foram usadas no julgamento e as maneiras pelas quais eles tentaram reforçar supostos argumentos, às vezes até reforços argumentativos, porque não tiveram a coragem de formalizar aquilo que estavam usando informalmente dentro do processo. Os bolsonaristas não estavam nem aí, porque precisavam aliviar a barra do Flávio, blindar o Flávio, não era? Pouparam até ministros do STF de investigação, barrando a CPI da Lava Toga. Então, quanta hipocrisia e quanto maternalismo. Tá bloqueando a estrada, tem que ser preso, tem que ir pra cadeia. Ai, pessoal, olha, tomem cuidado, vocês vão acabar sendo alvos de inquérito. Olha, vocês vão acabar sendo alvos de inquérito se vocês infringirem a lei. Se vocês estiverem se manifestando simplesmente contra os rumos do país, ou eventualmente até contra o Lula, mas da maneira pacífica, ordeira, legítima, primeiro que não está na estrada, né? Não está lá. Você escolhe um outro lugar. Segundo que não está pedindo golpe, que também tem lá previsão legal contra golpismo. Né? Então, você está atuando de uma maneira que é permitida pela legislação nacional. Então, assim, é muito constrangedor ver esse rescaldo das bolsonarices sendo alimentado, inclusive, pelo próprio núcleo bolsonarismo. Então, assim, eu acho que tem muito pano aí, tem muito maternalismo, e as pessoas precisam ser tratadas como adultas que são. Se a gente estivesse dirigindo a criança, aí tudo bem. Aí, olha só, criança, se você fizer isso, está errado, por causa disso, disso, disso. Agora, que infantilização geral é essa? As pessoas entram numa bolha de WhatsApp, elas acham que não está acontecendo nada porque elas estão dentro da bolha, não conhecem o eleitor do Lula, e aí elas acham que pode fazer o que quiser, que se ela ficar na estrada, o Supremo Tribunal Federal vai reverter o